Relatório final do 25º dia de julgamento federal de Sean Combs Diddy, data 17 de junho de 2025. A sessão do dia de hoje foi marcada pela exibição de novos vídeos sexualmente explícitos ao júri, com trechos de mais de 10 minutos de vídeo. Os jurados assistiram totalmente em silêncio, apenas com fones de ouvido. O conteúdo incluía as pessoas Cassie Ventura em atos íntimos com outros homens identificados como Dave e Julius. Em certo momento, 5 jurados apoiaram o queixo nas mãos ao mesmo tempo, demonstrando visível desconforto. Um segurança chegou a alertar o juiz sobre os sons vazados dos fones de ouvidos que estava dando para escutar. Pelandi voltou ao banco dos réus para continuar o seu interrogatório, mas hoje foi um interrogatório cruzado e muito intenso pela defesa. O agente especial Delesan Pelean, do Departamento de Justiça, permaneceu no banco das testemunhas o dia inteiro. A advogada de defesa, Tene Geragos, questionou muitas coisas. A ausência de certas mensagens nos quadros de resumo apresentados pela promotoria. A omissão de nomes adicionais dos acompanhantes ou terceiros nas reuniões sexuais. O fato de Pelandi não ter revisado os dados brutos, confiando apenas nos documentos entregues pelos promotores. Quando ela diz quadro de resumo, é que na frente dos jurados, na frente do júri, na frente do promotor, na frente do juiz, fica uma tela, um quadro, e nessa tela aparece ali os nomes e resumos sobre o que ela está falando, entendeu? Para ficar mais fácil de entender. Então, por isso que ela foi questionada o porquê que ela não fez isso. Apareceu só alguns e não todos, que a gente vai dar continuidade aqui no entendimento do questionamento da defesa. Pelandi então responde o seguinte: admitiu que a sua atenção se limitou apenas à verificação integral do documento e que não poderia listar nenhum outro nome que não estava suportado por evidências. Mensagens revelam desespero e coerção após a agressão de 2016. Essas mensagens foram apresentadas ali troca de texto entre Sean Combs e Cassie Ventura após o episódio de violência no Hotel Intercontinental em março de 2016. As mensagens são as seguintes: Combs, querida, não consigo dizer o suficiente, sinto muito. Depois ela responde, Cassie Ventura, ainda tenho hematoma, Sean Combs, muito enormes, não sou uma boneca de pano, sou filha de alguém. Ventura para Corran. Ele não quer parar, os vizinhos vão chamar a polícia. Aí Combs, me liga, socorro, me ajuda, estou prestes a ser preso. Se você não atender, nunca mais ouvirá a minha voz. Foram exibidas também fotos de Cassie Ventura com o rosto inchado, tirada dentro do carro às 11h35 da noite do dia do acidente, março de 2016. Conexão direta com o perfil de Frank Black e pagamentos suspeitos, Pelandi confirmou que os vídeos exibidos ao júri no dia de hoje foram recuperados do perfil chamado Frank Black, pseudônimo usado por Sean Combs. Também foram apresentados alguns registros de pagamento, totalizando $46.786 pagos ao Intercontinental Times Square por danos na cobertura do quarto do hotel. Também tem hospedagens para Julius Theodore e Dave, chamado de Clayton Howard, pagos com cartões corporativos e da Bad Boy Entertainment, ou seja, o Dave e o Julius são as pessoas com quem a Cassie dormiu, e foram esses vídeos que foram apresentados no dia de hoje. Despesas da Four Seasons e Lounge Hall Hotel. Faturas pagas com 5 contas bancárias diferentes, incluindo a contas de Combs Enterprise, que é uma das contas dele, dos cartões corporativos. Troca de mensagens ambíguas, controle e consentimento. A defesa apresentou mensagens trocadas entre Combs e Cassie entre 2012 e 2014. Tenho flashbacks sensuais de ontem. Estou sempre pronta para surtar. Obrigado por sempre me mostrar amor. Mal posso esperar para nós termos um bebê. Ou seja, mensagens de Cassie para Combs. A promotoria rebateu afirmando que tais mensagens se inserem em um contexto de domínio emocional e que o consentimento aparente está enraizado em medo, dependência e manipulação por Sean Combs. Linha do tempo detalhada, ligações com segurança e o encobrimento do ato.
foi apresentada uma sequência detalhada, né, das ligações entre Sean Combs, Cassie Ventura e o segurança The Rock chamado de Damian. Também temos outras pessoas, Butler e Ed Garcia. Ed Garcia era o segurança do hotel. Corran tirou uma foto da carteira de identidade de Ed Garcia no dia da entrega dos vídeos da segurança do hotel. O vídeo que aparece o Cassie Ventura apanhando de Sean Combs, lá em 2016. Após um pagamento de $100 mil em espécie e a assinatura de um acordo de confidencialidade, que é aquele documento chamado de NDA, Combs e The Rock tentaram contato com Cassie durante o dia todo. Em uma das mensagens, Cassie escreve o seguinte a uma amiga. Cassie diz à amiga então o seguinte: eu deveria ter processado ele, vírgula, risadinha, símbolo RS. E a amiga responde na sequência, totalmente. Ponto. O juiz Arun Subramanian repreendeu os advogados por vazamento de informações sigilosas, né? Durante ali, né, a audiência, ele acabou repreendendo os advogados das duas partes, após a publicação de um artigo com informações confidenciais tratadas da sessão fechada, né? Após tudo tiver acabado, tem uma sessão fechada ali, eles acabaram falando. E essas foram as informações. Uma ou mais pessoas nesse tribunal violaram flagrantemente as ordens dessa corte. Ele ameaça dizendo o seguinte: haverá apreensão dos dispositivos e punições por desacato criminal se isso se repetir de fato. Ou seja, ele deixou um aviso bem claro. Então, ele vai recolher todos os dispositivos ali que são os telefones e vai averiguar. Se acontecer de novo, vai haver uma punição e essa punição pode ser aí prisão. Basicamente é isso que acontece lá. Basicamente as informações elas foram publicadas aí na imprensa. Então o que pode ser essas informações? Mensagens explícitas entre Combs e Ventura que não foram apresentadas ainda publicamente, o uso dos nomes falsos e pseudônimos corporativos ligados a reservas de acompanhantes e despesas por Sean Combs, possível estratégia da promotoria para obrigar Brandon Paul a depor sob imunidade que ainda também está sob negociação, conteúdo dos vídeos sexuais que ainda estão sob sigilo e foram exibidos parcialmente no tribunal, algo desse tipo que pode ter vazado, sabe? Porque foram as coisas que eles acabaram falando ali na sala reservada, né? Embora o conteúdo não tenha sido revelado, mas pode ser uma dessas coisas, tá? São as coisas que mais estão rolando ali dentro do tribunal. Pelandi termina o seu depoimento, possa ser que ele venha amanhã também depor para poder confrontar alguns detalhes aí que ficaram para trás, porque a gente não tem a lista ainda de quem vai depor amanhã. No dia de hoje, a segunda pessoa a depor era Brandon Paul, assistente direto ali e pessoal de Sean Combs, mas ele foi muito esperto, ele acabou invocando a quinta emenda. Invocando a quinta emenda, ele tem direito a não se autoincriminar, né? O júri não estava presente. Então, o juiz Arun Subramanian informou o seguinte, que amanhã vai emitir uma ordem de imunidade para Brandon Paul e vai fazer ele depor no tribunal com a imunidade mantida, do mesmo jeito que o Caplan fez, né? O Caplan, ele também exigiu a quinta emenda e teve ali a sua imunidade mantida. Temos também um vídeo de Brandon Paul em 2024, quando ele foi preso com drogas. Nesse ano, ele já trabalhava para Sean Combs Diddy. O 25º dia de julgamento mostrou com profundidade a relação tóxica e abusiva entre Sean Combs e Cassie Ventura, a logística complexa e a corporativa para disfarçar todos os encontros sexuais, a violência, o tráfico de acompanhantes, tanto homens quanto mulheres. Um padrão de mensagens contraditórias, né, que reforça a teoria do controle emocional. O uso dos pseudônimos nos hotéis, contas empresariais e a manipulação psicológica para manter as vítimas vulneráveis. A deterioração dos ambientes jurídicos, né, com os vazamentos e a tensão máxima tanto entre juiz, promotor e advogados. A expectativa é que a promotoria encerre o caso até sexta-feira e a defesa comece a apresentar os seus argumentos na próxima semana. A gente vai trazer todas as novidades e a cobertura completa sobre esse caso aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até mais.